Companhia das Letras apresenta Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, com tradução de Fernanda Ravagnani e narração de Paulo Vinícius Justo Fernandes. Produção FX Studios. In Memoriam, Douglas Adams, 1952 a 2001. Não é o bastante ver que um jardim é bonito, sem ter que acreditar também que há fadas escondidas nele? Prefácio à edição de bolso. Deus, um Delírio, na edição em capa dura, foi amplamente considerado o best-seller surpresa de 2006. Foi muito bem recebido pela grande maioria dos leitores, que enviaram suas avaliações pessoais para a Amazon, cerca de 1.000 no momento em que escrevo. A aprovação foi menos impressionante nas resenhas publicadas pela imprensa. Um cínico poderia atribuir esse fato ao reflexo pouco criativo dos editores das resenhas. Se o livro tem Deus no título, mande para um devoto convicto. Seria, porém, cinismo demais. Várias resenhas desfavoráveis começavam com a frase que, há muito tempo, aprendi ser um péssimo sinal. Sou ateu, mas... Como Dan Dennett ressaltou em Quebrando o Encanto, um número desconcertante grande de intelectuais acredita na crença, embora não tenham eles mesmos a crença religiosa. Esses fiéis de segunda mão são frequentemente mais zelosos que os originais. O zelo inflado pela tolerância simpática. Ora, não tenho a mesma fé que você, mas respeito-a e me solidarizo com ela. Sou ateu, mas... A continuação é quase sempre inútil, nihilista, ou pior, coberta por uma negatividade exultante. Note, aliás, a diferença em relação a outro gênero favorito. Eu era ateu, mas... Esse é um dos truques mais velhos no livro, adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis até hoje. Serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. E é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Escrevi um artigo para o site richarddawkins.net chamado Sou ateu, mas... e tirei dele a lista a seguir de pontos críticos ou negativos das resenhas da edição em capa dura. O mesmo site, dirigido pelo inspirado Josh Timonen, atraiu um número enorme de colaboradores que desentranharam todas essas críticas, mas em tons menos comedidos e mais diretos que o meu, ou que o dos meus colegas filósofos A.C. Grayling, Daniel Dennett, Paul Kurtz e outros que o fizeram através da mídia impressa. Não se pode criticar a religião sem uma análise detalhada de livros eruditos de teologia. Best-seller surpresa? Se eu tivesse me embrenhado como um crítico intelectual consciente, gostaria, nas diferenças epistemológicas entre Aquino e Duns Scotus, se tivesse feito jus a Erígena na questão da subjetividade, a Hanner na da graça ou a Moltmann na da esperança, como ele esperou em vão que eu fizesse, meu livro teria sido mais que um best-seller surpresa. Teria sido um best-seller milagroso. Mas a questão não é essa. Diferentemente de Stephen Hawking, que seguiu o conselho de que cada fórmula que ele publicasse reduziria as vendas pela metade, eu de bom grado abriria a mão do status de best-seller caso houvesse a mais remota esperança de que Duns Scotus fosse iluminar minha questão central, se Deus existe ou não. A enorme maioria dos textos teológicos simplesmente assume que ele existe e parte daí. Para os meus propósitos, preciso levar em conta apenas os teólogos que considerem a sério a possibilidade de que Deus não exista e argumentem por sua existência. Acho que isso o capítulo 3 faz com, espero, bom humor e abrangência suficientes. Em termos de bom humor,
não tenho como superar a esplêndida Resposta do Cortesão, publicada por P. Z. Myers em seu blog, Faríngula. Analisei as insolentes acusações do Dr. Dawkins, exasperado com sua falta de seriedade acadêmica. Aparentemente, ele não leu os discursos detalhados do conde Rodrigo de Sevilha sobre o couro singular e exótico das botas do imperador. Nem dedica um segundo sequer à obra-prima de Bellini sobre a luminescência do chapéu de plumas do imperador. Temos escolas inteiras dedicadas a escrever tratados eruditos sobre a beleza dos trajes do imperador, e todos os grandes jornais têm uma seção dedicada à moda imperial. Dawkins ignora com arrogância todas essas ponderações filosóficas profundas e acusa cruelmente o imperador de nudez. Enquanto Dawkins não for treinado nas lojas de Paris e Milão, enquanto não aprender a distinguir um babado de uma pantalona, devemos todos fingir que ele não se manifestou contra o gosto do imperador. Sua educação em biologia pode lhe dar a capacidade de reconhecer genitálias balançantes, quando vir uma, mas não o ensinou a apreciar adequadamente os tecidos imaginários. Ampliando o argumento, a maioria de nós desqualifica sem problemas as fadas, a astrologia e o monstro de espaguete voador, sem precisar afundar em livros de teologia pastafariana e assim por diante. Nota do tradutor. Flying Spaghetti Monster, deus de uma religião fictícia criada em 2005 nos Estados Unidos para satirizar a proposta de inclusão do design inteligente no currículo das escolas públicas do estado de Kansas. Seus adeptos são chamados de pastafarianos. Pasta, massa em inglês, mas rastafariano. A próxima crítica é parente desta, a grande crítica do testa de ferro. Você sempre ataca o que há de pior na religião e ignora o que há de melhor. Você persegue oportunistas grosseiros e incendiários como Ted Haggard, Jerry Falwell e Pat Robertson, em vez de teólogos sofisticados como Tillich ou Bonhoeffer, que ensinam o tipo de religião em que acredito. Se o predomínio fosse só dessa espécie sutil e amena de religião, o mundo sem dúvida seria um lugar melhor, e eu teria escrito outro livro. A melancólica verdade é que esse tipo de religião decente e contido é numericamente irrelevante. Para a imensa maioria de fiéis no mundo todo, a religião parece-se muito com o que se ouve de gente como Robertson, Falwell ou Haggard, Osama Bin Laden ou o Ayatollah Khomeini. Não se trata de testas de ferro. São todos influentes demais e todo mundo hoje em dia tem de lidar com eles. Sou ateu, mas quero me dissociar de sua linguagem estridente, destemperada e intolerante. Na verdade, quando se analisa a linguagem de Deus, um delírio, ela é menos destemperada ou estridente do que a que achamos muito normal. Quando ouvimos analistas políticos, por exemplo, ou críticos de teatro, arte ou literatura, minha linguagem só soa contundente e destemperada por causa da estranha convenção, quase universalmente aceita. Veja a citação de Douglas Adams nas páginas 45 e 46, de que a fé religiosa é dona de um privilégio único, estar além e acima de qualquer crítica. Em 1915, o parlamentar britânico Horatio Bottomley recomendou que, depois da guerra, se por acaso num restaurante você descobrir que está sendo servido por um garçom alemão, jogue a sopa na cara suja dele. Se você se vir sentado ao lado de um secretário alemão, vire o tinteiro na cabeça suja dele. Isso sim é estridente e intolerante. E eu teria pensado ridículo e ineficaz como retórica, mesmo para aquela época. Compare a frase com a que abre o capítulo 2, que é o trecho citado com mais frequência como estridente. Não cabe a mim dizer
se fui bem-sucedido, mas minha intenção estava mais próxima de um golpe duro, mas bem-humorado, do que da polêmica histérica. Nas leituras em público de Deus, um delírio, esse é exatamente o trecho que garantidamente produz uma boa risada. E é por isso que minha mulher e eu sempre o usamos como abertura para quebrar o gelo com uma nova plateia. Se eu pudesse me aventurar a sugerir por que o humor funciona, acho que diria que é o desencontro incongruente entre um assunto que poderia ter sido expresso de forma estridente ou vulgar e a expressão real, numa lista compridíssima de latinismos ou pseudo-academicismos. Filicida, megalomaníaco, pestilento. Meu modelo aqui foi um dos escritores mais engraçados do século XX e ninguém chamaria Evelyn Waugh de histérico ou estridente. Até entreguei o jogo ao mencionar seu nome na anedota que vem logo depois na página 55. Críticos de literatura ou de teatro podem ser zombeteiramente negativos e ganhar elogios pela contundência sagaz da resenha. Mas nas críticas à religião, até a clareza deixa de ser virtude para soar como hostilidade. Um político pode atacar sem dó um adversário no plenário do parlamento e receber aplausos por sua combatividade. Mas basta um crítico sóbrio e justificado da religião usar o que em outros contextos seria apenas um tom direto para a sociedade polida balançar a cabeça em desaprovação. Até a sociedade polida laica, e especialmente aquela parte da sociedade laica que adora anunciar: sou ateu, mas você só está pregando para os já convertidos. De que adianta? O Cantinho dos Convertidos, no richarddawkins.net, já invalida a mentira, mas mesmo que a levássemos a sério, há boas respostas. Uma é que o coro dos descrentes é bem maior do que muita gente imagina, sobretudo nos Estados Unidos. Mas, de novo, sobretudo nos Estados Unidos, é em grande parte um coro no armário e precisa desesperadamente de incentivo para sair dele. A julgar pelos agradecimentos que recebi em toda a turnê americana do lançamento do livro, o incentivo dado por pessoas como Sam Harris, Dan Dennett, Christopher Hitchens e por mim é bastante apreciado. Uma razão mais sutil para pregar aos já convertidos é a necessidade de conscientização. Quando as feministas nos conscientizaram sobre os pronomes sexistas, elas estariam pregando só aos já convertidos no que se referia a questões mais significativas dos direitos das mulheres e dos males da discriminação. Mas aquele coro decente e liberal ainda precisava ser conscientizado sobre a linguagem do dia a dia. Por mais atualizados que estivéssemos nas questões políticas relativas aos direitos e à discriminação, ainda assim adotávamos inconscientemente convenções que faziam metade da raça humana sentir-se excluída. Há outras convenções linguísticas que precisam seguir o mesmo caminho dos pronomes sexistas, e o coro ateísta não é exceção. Todos nós precisamos ser conscientizados. Tanto ateus como teístas observam inconscientemente a convenção da sociedade de que devemos ser especialmente polidos e respeitadores em relação à fé. E nunca me canso de chamar a atenção para a aceitação tácita por parte da sociedade da rotulação de crianças pequenas com as opiniões religiosas de seus pais. Os ateus precisam se conscientizar da anomalia. A opinião religiosa é o tipo de opinião dos pais que, por consenso quase universal, pode ser colada em crianças que, na verdade, são pequenas demais para saber qual é a sua opinião. Não existe criança cristã, só filhos de pais cristãos. Use todas as oportunidades para marcar essa posição. Você é tão fundamentalista quanto aqueles que critica. Não, por favor. É fácil demais confundir uma paixão capaz de mudar de opinião com fundamentalismo, coisa que nunca farei. Cristãos fundamentalistas
são apaixonadamente contra a evolução, e eu sou apaixonadamente a favor dela. Paixão por paixão, estamos no mesmo nível, e isso para algumas pessoas significa que somos igualmente fundamentalistas. Mas, parafraseando um aforismo cuja fonte eu não saberia precisar, quando dois pontos de vista contrários são manifestados com a mesma força, a verdade não está necessariamente no meio dos dois. É possível que um dos lados esteja simplesmente errado. E isso justifica a paixão do outro lado. Os fundamentalistas sabem no que acreditam e sabem que nada vai mudar isso. A citação de Kurt Weiss, na página 366, diz tudo. Se todas as evidências do universo se voltarem contra o criacionismo, serei o primeiro a admiti-las, mas continuarei sendo criacionista porque é isso que a palavra de Deus parece indicar. Essa é minha posição. A diferença entre esse tipo de compromisso apaixonado com os fundamentos bíblicos e o compromisso igualmente apaixonado de um verdadeiro cientista com as evidências é tão grande que é impossível exagerá-la. O fundamentalista Kurt Weiss declara que todas as evidências do universo não o fariam mudar de opinião. O verdadeiro cientista, por mais apaixonadamente que acredite na evolução, sabe exatamente o que é necessário para fazê-lo mudar de opinião. Evidências. Como disse J.B.S. Haldane, quando questionado sobre que tipo de evidência poderia contradizer a evolução. Fósseis de coelho no pré-cambriano. Cunho aqui minha própria versão contrária ao manifesto de Kurt Weiss. Se todas as evidências do universo se voltarem a favor do criacionismo, serei o primeiro a admiti-las e mudarei de opinião imediatamente. Na atual situação, porém, todas as evidências disponíveis, e há uma quantidade enorme delas, sustentam a evolução. É por esse motivo, e apenas por esse motivo, que defendo a evolução com uma paixão comparável à paixão daqueles que a atacam. Minha paixão baseia-se nas evidências. A deles, que ignora as evidências, é verdadeiramente fundamentalista. Sou ateu, mas a religião vai persistir. Conforme-se. Você quer se ver livre da religião? Boa sorte! Você acha que vai conseguir se ver livre da religião? Em que planeta você vive? A religião faz parte dele. Esqueça isso. Eu aguentaria qualquer um desses argumentos, se eles fossem ditos num tom que chegasse, pelo menos, perto da pena ou da preocupação. Pelo contrário, o tom de voz é às vezes até alegrinho. Não acho que se trate de masoquismo. O mais provável é que possamos de novo classificar o fenômeno como a crença na crença. Essa gente pode não ser religiosa, mas adora a ideia de que os outros sejam. O que me leva à categoria final das minhas réplicas. Sou ateu, mas as pessoas precisam da religião. O que você vai colocar no lugar dela? Como você vai consolar quem perde um ente querido? Como vai suprir a carência? Quanta condescendência! Você e eu, é claro, somos inteligentes e cultos demais para precisar de religião, mas as pessoas comuns, a patuleia, o proletariado orwelliano, os semi-idiotas deltas e ys ruxelianos, eles precisam da religião. Isso me faz lembrar de uma ocasião em que estava dando uma palestra numa conferência sobre a compreensão pública da ciência e investi brevemente contra baixar o nível. Na sessão de perguntas e respostas do final, uma pessoa da plateia ficou de pé e sugeriu que baixar o nível poderia ser necessário para trazer as minorias e as mulheres para a ciência. Seu tom de voz mostrava que ela realmente acreditava que estava sendo liberal e progressista. Só fico imaginando o que as mulheres e as minorias da plateia acharam. Voltando à necessidade de consolo da humanidade.
Ela existe, é claro, mas não há alguma infantilidade na crença de que o universo nos deve um consolo como de direito? A afirmação de Isaac Asimov sobre a infantilidade da pseudociência é igualmente aplicável à religião. Vasculhe cada exemplar da pseudociência e você encontrará um cobertorzinho de estimação, um dedo para chupar, uma saia para segurar. É impressionante. Além do mais, a quantidade de gente que não consegue entender que X é um consolo não significa X é verdade. Uma crítica análoga a essa trata da necessidade de um propósito na vida. Citando um crítico canadense, os ateus podem estar certos sobre Deus, vai saber. Mas, com Deus ou sem Deus, fica claro que há algo na alma humana que demanda a crença de que a vida tem um objetivo que transcende o plano material. Era de imaginar que um empiricista, do tipo mais racional que vós, como Dawkins, reconhecesse esse aspecto imutável da natureza humana. Será que Dawkins acha mesmo que este mundo seria um lugar mais humano se todos nós procurássemos a verdade e o consolo em Deus um delírio e não na Bíblia? Na verdade, sim, já que você mencionou humano. Sim, acho. Mas devo repetir, mais uma vez, que o potencial de consolo de uma crença não eleva seu valor de verdade. É claro que não posso negar a necessidade de consolo emocional, e não tenho como defender que a visão de mundo adotada neste livro ofereça um consolo mais que apenas moderado para, por exemplo, quem perdeu um ente querido. Mas, se o consolo que a religião parece oferecer se fundamenta na premissa neurologicamente implausibilíssima de que sobrevivemos à morte de nosso cérebro, você está mesmo disposto a defendê-lo? De qualquer maneira, acho que nunca encontrei ninguém que não concorde que, nas cerimônias fúnebres, as partes não religiosas, homenagens, poemas ou músicas favoritas do falecido, são mais tocantes que as orações. Depois de ler Deus, um delírio, o Dr. David Ashton, um médico britânico, escreveu-me contando da morte inesperada no Natal de 2006 de seu adorado filho Luke, de 17 anos. Pouco antes, os dois haviam conversado elogiando a entidade sem fins lucrativos que estou montando para incentivar a razão e a ciência. No enterro de Luke, na ilha de Man, seu pai sugeriu à congregação que, se alguém quisesse fazer algum tipo de contribuição em memória do filho, deveria enviá-la à minha fundação, como Luke gostaria. Os 30 cheques recebidos somaram mais de 2.000 libras, incluindo mais de 600 libras arrecadadas num evento no pub local. O garoto era, obviamente, muito querido. Quando li o livreto da cerimônia fúnebre, chorei, literalmente, embora não conhecesse Luke, e pedi permissão para reproduzi-lo no richarddawkins.net. Um gaitista solitário tocou o lamento local Ellen Valley. 2 amigos fizeram discursos de homenagem, e o Dr. Ashton recitou o belo poema Fern Hill, Monte das Samambaias. Era eu jovem e tranquilo debaixo das macieiras. Nota do tradutor. Now I was young and easy under the apple bough. Que evoca tão dolorosamente a juventude perdida. E então, e tenho de respirar fundo para contar, ele leu as primeiras linhas de meu Desvendando o Arco-Íris. Linhas que havia tempos eu tinha separado para o meu próprio enterro. Nós vamos morrer, e isso nos torna afortunados. A maioria das pessoas nunca vai morrer porque nunca vai nascer. As pessoas potenciais que poderiam estar no meu lugar, mas que jamais verão a luz do dia, são mais numerosas que os grãos de areia da Arábia. Certamente, esses fantasmas não nascidos incluem poetas maiores que Keats, cientistas maiores que Newton. Sabemos disso
porque o conjunto das pessoas possíveis permitidas pelo nosso DNA excede em muito o conjunto de pessoas reais. Apesar dessas probabilidades assombrosas, somos eu e você, com toda a nossa banalidade, que aqui estamos. Nós, uns poucos privilegiados que ganharam na loteria do nascimento, contrariando todas as probabilidades. Como nos atrevemos a choramingar por causa do retorno inevitável àquele estado anterior, do qual a enorme maioria jamais nem saiu? É óbvio que há exceções, mas suspeito que para muitas pessoas o principal motivo de se agarrarem à religião não seja o fato de ela oferecer consolo, e sim o de elas terem sido iludidas por nosso sistema educacional e não se darem conta de que podem não acreditar. De certo é assim para a maioria das pessoas que acham que são criacionistas. Simplesmente não ensinaram direito a elas a impressionante alternativa de Darwin. É provável que o mesmo aconteça com o mito depreciativo de que as pessoas precisam da religião. Numa conferência recente, em 2006, um antropólogo, e exemplar perfeito do tipo "eu sou ateu, mas", citou a resposta de Golda Meir, quando questionada se acreditava em Deus. Acredito no povo judaico, e o povo judaico acredita em Deus. Nosso antropólogo usou sua própria versão. Acredito nas pessoas, e as pessoas acreditam em Deus. Prefiro dizer que acredito nas pessoas, e as pessoas, quando incentivadas a pensar por si sós sobre toda a informação disponível hoje em dia, com muita frequência acabam não acreditando em Deus e vivem uma vida realizada, uma vida livre de verdade. Prefácio. Quando era criança, minha mulher odiava a escola em que estudava e sonhava poder sair de lá. Tempos depois, quando tinha seus 20 e poucos anos, ela revelou sua infelicidade para os pais e a mãe ficou horrorizada. Mas, querida, por que você não nos contou? A resposta de Lala é minha leitura do dia. Mas eu não sabia que podia. Eu não sabia que podia. Suspeito, quer dizer, tenho certeza, que há muita gente por aí que foi criada dentro de uma ou outra religião e ou está infeliz com ela, ou não acredita nela, ou está preocupada com tudo de mal que tem sido feito em seu nome. Pessoas que sentem um vago desejo de abandonar a religião de seus pais e que gostariam de poder fazê-lo, mas simplesmente não percebem que deixar a religião é uma opção. Se você for uma delas, este livro é para você. Sua intenção é conscientizar. Conscientizar para o fato de que ser ateu é uma aspiração realista e uma aspiração corajosa e esplêndida. É possível ser um ateu feliz, equilibrado, ético e intelectualmente realizado. Essa é a primeira das minhas mensagens de conscientização. Também quero conscientizar de 3 outras formas que explico a seguir. Em janeiro de 2006, apresentei um documentário de 2 partes na televisão britânica, Channel 4, chamado Root of All Evil? Raiz de todo o mal? Desde o começo, não gostei do título. A religião não é a raiz de todo o mal, pois não há nada que possa ser a raiz de tudo, seja lá o que tudo for. Mas adorei o anúncio que o Channel 4 publicou nos jornais nacionais. Era uma foto da silhueta dos prédios de Manhattan com a legenda: "Imagine um mundo sem religião". Qual era a ligação? A presença gritante das torres gêmeas do World Trade Center. Imagine, junto com John Lennon, um mundo sem religião. Imagine um mundo sem ataques suicidas, sem o 11 de setembro, sem o 7 de julho londrino, sem as cruzadas, sem caça às bruxas, sem a conspiração da pólvora
sem a partição da Índia, sem as guerras entre israelenses e palestinos, sem massacres sérvios, croatas, muçulmanos, sem a perseguição de judeus como assassinos de Cristo, sem os problemas da Irlanda do Norte, sem assassinatos em nome da honra, sem evangélicos televisivos de terno brilhante e cabelo bufante, tirando dinheiro dos ingênuos. Deus quer que você doe até doer. Imagine um mundo sem o Talibã para explodir estátuas antigas, sem decapitações públicas de blasfemos, sem o açoite da pele feminina pelo crime de ter se mostrado em 1 centímetro. Aliás, meu colega Desmond Morris me informa que a magnífica canção de John Lennon às vezes é executada nos Estados Unidos com a frase "and no religion to" expurgada. Uma versão chegou à afronta de trocá-la por "and one religion to". Talvez você ache que o agnosticismo é uma posição razoável, mas que o ateísmo é tão dogmático quanto a crença religiosa. Nesse caso, espero que o capítulo 2 o faça mudar de ideia, convencendo-o de que a hipótese de que Deus existe é uma hipótese científica sobre o universo, que deve ser analisada com o mesmo ceticismo que qualquer outra. Talvez tenham lhe ensinado que filósofos e teólogos já apresentaram bons motivos para acreditar em Deus. Se você pensa assim, pode ser que goste do capítulo 3, sobre os argumentos para a existência de Deus. Os argumentos se revelam de uma fragilidade espetacular. Talvez você ache que é óbvio que Deus tem de existir, porque, do contrário, como o mundo teria sido criado? Como poderia haver a vida em sua diversidade tão rica, com todas as espécies parecendo ter sido misteriosamente projetadas? Se suas ideias tendem para esse lado, espero que obtenha esclarecimentos com o capítulo 4 sobre por que, quase com certeza, Deus não existe. Longe de indicar um projetista, a ilusão de que o mundo vivo foi projetado é explicada de modo bem mais econômico e com elegância devastadora pela seleção natural darwiniana. E embora a seleção natural por si só se limite a explicar o mundo das coisas vivas, ela nos conscientiza para a probabilidade de que haja guindastes, explicativos comparáveis que possam nos ajudar a entender o próprio cosmos. O poder de guindastes, como a seleção natural, é a segunda das minhas 4 conscientizações. Talvez você ache que tem de existir um Deus ou deuses, porque antropólogos e historiadores registram que os crentes dominam todas as culturas da humanidade. Se para você esse argumento é convincente, por favor consulte o capítulo 5 sobre as raízes da religião, que explica por que a fé é tão onipresente. Ou talvez você ache que a fé religiosa é necessária para que tenhamos valores morais justificáveis. Não precisamos de Deus para ser bons? Por favor, leia os capítulos 6 e 7 para ver por que isso não é verdade. Você ainda tem um fraco pela religião e acha que ela é uma coisa boa para o mundo, mesmo que, pessoalmente, já tenha perdido a fé? O capítulo 8 o convidará a pensar sobre as formas pelas quais a religião não é algo tão bom assim para o mundo. Se você se sente aprisionado na religião em que foi criado, valeria a pena se perguntar como isso aconteceu. A resposta, normalmente, é alguma forma de doutrinação infantil. Se você é religioso, a imensa probabilidade é de que tenha a mesma religião de seus pais. Caso tenha nascido no Arkansas e ache que o cristianismo é a verdade e o Islã é a mentira, sabendo muito bem que acharia o contrário se tivesse nascido no Afeganistão, então você é vítima da doutrinação infantil. Mutatis mutandis, se você nasceu no Afeganistão.
A questão da religião e da infância é o tema do capítulo 9, que também inclui minha terceira conscientização. Assim como as feministas se arrepiam quando ouvem um ele em vez de ele ou ela, ou o homem em vez de a humanidade, quero que todo mundo estremeça quando ouvir uma expressão como criança católica ou criança muçulmana. Fale de uma criança de pais católicos, se quiser, mas, se ouvir alguém falando de uma criança católica, interrompa-o e educadamente lembre que as crianças são novas demais para ter uma posição nesse tipo de assunto, assim como são novas demais para ter uma posição sobre economia ou política. Exatamente porque meu objetivo é conscientizar, não peço desculpas por mencionar isso neste prefácio e também no capítulo 9. Nunca é demais repetir. Vou dizer de novo. Aquela não é uma criança muçulmana, mas uma criança de pais muçulmanos. Aquela criança é nova demais para saber se é muçulmana ou não. Não existe criança muçulmana, não existe criança cristã. Os capítulos 1 e 10 abrem e fecham o livro explicando, de formas diferentes, como uma compreensão adequada da magnificência do mundo real, mesmo sem jamais se transformar numa religião, é capaz de preencher o papel inspiracional historicamente e inadequadamente usurpado pela religião. Minha quarta conscientização diz respeito ao orgulho ateu. Não há nada de que se desculpar por ser ateu. Pelo contrário, é uma coisa da qual se deve ter orgulho, encarando o horizonte de cabeça erguida, já que o ateísmo quase sempre indica uma independência de pensamento saudável e, mesmo, uma mente saudável. Existem muitos que sabem, no fundo do coração, que são ateus, mas não se atrevem a admitir isso para suas famílias e, em alguns casos, nem para si mesmos. Isso acontece em parte porque a própria palavra ateu frequentemente é usada como um rótulo terrível e assustador. O capítulo 9 cita a tragicômica história de quando os pais da comediante Julia Sweeney descobriram, lendo o jornal, que ela tinha virado ateia. O fato de ela não acreditar em Deus, eles até que aguentariam. Mas, ateia? Ateia? A voz da mãe elevou-se num grito. Nesse ponto, preciso dizer uma coisa em especial aos leitores americanos, pois a religiosidade hoje nos Estados Unidos é verdadeiramente impressionante. A advogada Wendy Kaminer exagerou só um pouquinho quando observou que brincar com religião é tão perigoso quanto queimar uma bandeira na sede da Legião Americana. O status dos ateus na América de hoje é equivalente ao dos homossexuais 50 anos atrás. Agora, depois do movimento do orgulho gay, é possível, embora não muito fácil, para um homossexual ser eleito para um cargo público. Uma pesquisa da Gallup, realizada em 1999, perguntou aos americanos se eles votariam em uma pessoa qualificada que fosse mulher. 95% votariam. Católica, 94% votariam. Judia, 92%. Negra, 92%. Mórmon, 79%. Homossexual, 79%. Ou ateia, 49%. É evidente que há um longo caminho a percorrer, mas os ateus são muito mais numerosos, especialmente entre a elite culta, do que muita gente imagina. Já era assim no século XIX, quando John Stuart Mill pôde dizer: o mundo ficaria surpreso se soubesse como é grande a proporção dos seus ornamentos mais brilhantes, dos mais destacados até na apreciação popular por sua sabedoria e virtude, que são completamente céticos no que diz respeito à religião. Isso pode ser ainda mais verdadeiro hoje em dia, e apresento evidências para tal no capítulo 3. O motivo de muitas pessoas não notarem os ateus é que muitos de nós relutam em sair do armário. Meu sonho é que este livro ajude as pessoas a fazê-lo. Exatamente como no caso do movimento gay,
Quanto mais gente sair do armário, mais fácil será para os outros fazer a mesma coisa. Pode ser que haja uma massa crítica para o início da reação em cadeia. Pesquisas americanas sugerem que o número de ateus e agnósticos supera de longe o de judeus religiosos e até o da maioria dos outros grupos religiosos específicos. Diferentemente dos judeus, porém, que notoriamente são um dos lobbies políticos mais eficazes dos Estados Unidos, e diferentemente dos evangélicos que exercem um poder político maior ainda, os ateus e agnósticos não são organizados e, portanto, praticamente não têm nenhuma influência. Na verdade, organizar ateus já foi comparado a arrebanhar gatos, porque eles tendem a pensar de forma independente e a não se adaptar à autoridade. Mas um bom primeiro passo seria construir uma massa crítica daqueles dispostos a sair do armário, incentivando assim os outros a fazer o mesmo. Embora não formem um rebanho, gatos em número suficiente podem fazer bastante barulho e não ser ignorados. A palavra delírio, do meu título, inquietou alguns psiquiatras que a consideram um termo técnico que não deve ser usado à toa. 3 deles me escreveram para propor um termo técnico especial para a alucinação religiosa. Relírio, talvez pegue, mas por enquanto vou ficar com delírio. E preciso justificar seu uso. O Penguin English Dictionary define delusion, delírio, como crença ou impressão falsa. O surpreendente é que a citação ilustrativa dada pelo dicionário é de Philip E. Johnson. O darwinismo é a história da libertação da humanidade do delírio de que seu destino é controlado por um poder maior que ela mesma. Será possível que esse seja o mesmo Philip E. Johnson que lidera a ofensiva criacionista contra o darwinismo nos Estados Unidos atuais? É ele mesmo. E a citação, como seria de imaginar, foi tirada do contexto. Espero que o fato de eu ter afirmado isso seja notado, já que a mesma cortesia não me foi estendida em várias citações criacionistas de minhas obras, tiradas do contexto de forma deliberada e enganadora. Qualquer que seja o significado pretendido por Johnson, eu teria o maior prazer em endossar a frase da forma como ela está lá. O dicionário que vem com o Microsoft Word define delírio como uma falsa crença persistente que se sustenta, mesmo diante de fortes evidências que a contradigam, especialmente como sintoma de um transtorno psiquiátrico. A primeira parte captura perfeitamente a fé religiosa. Quanto a ser ou não um sintoma de transtorno psiquiátrico, tendo a concordar com Robert M. Pirsig, autor de Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. Se este livro funcionar do modo como pretendo, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando o terminarem. Quanto otimismo e quanta presunção! É claro que fiéis radicais são imunes a qualquer argumentação, com a resistência erguida por anos de doutrinação infantil executada com técnicas que levaram séculos para amadurecer, ou pela evolução ou por ardil. Entre os dispositivos imunológicos mais eficazes está a temerosa advertência contra o simples ato de abrir um livro como este, que certamente é obra de Satã. Mas acredito que há muita gente de mente aberta por aí. Pessoas cuja doutrinação infantil não foi tão insidiosa, ou que por outros motivos não pegou, ou cuja inteligência natural seja forte o bastante para superá-la. Espíritos livres como esses devem precisar só de um pequeno incentivo para se libertar de vez do vício da religião. No mínimo,
espero que ninguém que tenha lido este livro ainda possa dizer: eu não sabia que podia. Pela ajuda na elaboração deste livro, sou grato a muitos amigos e colegas. Não tenho como citar todos, mas entre eles estão meu agente literário John Brockman e meus editores, Sally Gaminara, para Transworld, e Iman Dolan, para Houghton Mifflin, que leram o livro com sensibilidade e compreensão e me deram uma mistura muito útil de críticas e conselhos. Sua fé entusiasmada e sincera no livro foi um grande incentivo para mim. Gillian Somers-Scales foi uma preparadora exemplar, tão construtiva em suas sugestões como meticulosa em suas correções. Outros que criticaram os vários esboços e aos quais sou muito grato são Jerry Coyne, J. Anderson Thompson, R. Elizabeth Cornwell, Ursula Goodenough, Leita Menon e especialmente Karen Owens. Crítica extraordinária cuja familiaridade com a costura e a descostura de cada rascunho do livro foi quase tão detalhada quanto a minha. O livro deve algo, e vice-versa, ao teledocumentário em 2 partes, Root of All Evil, que apresentei na televisão britânica Channel 4 em janeiro de 2006. Sou grato a todos os que se envolveram na produção, incluindo Deborah Kidd, Russell Barnes, Tim Craig, Adam Prescott, Alan Clements e Hamish Mikura. Pela permissão de usar citações do documentário, agradeço a IWC Media e ao Channel 4. Root of All Evil teve índices excelentes de audiência na Grã-Bretanha e também foi transmitido pela Australian Broadcasting Corporation. Ainda não se sabe se alguma emissora dos Estados Unidos vai ter a ousadia de exibi-lo. Nota: atualmente o DVD do documentário está disponível para compra em www.richarddawkins.net/store. Este livro já vinha se desenvolvendo na minha cabeça fazia alguns anos. Durante esse tempo foi inevitável que algumas das ideias fossem apresentadas em palestras, como nas minhas Tanner Lectures em Harvard, e em artigos de jornais e revistas. Os leitores de minha coluna regular na Free Inquiry, especialmente, podem achar certos trechos familiares. Sou grato a Tom Flynn, editor dessa revista admirável, pelo estímulo que me deu quando me entregou uma coluna regular. Depois de um intervalo temporário para a conclusão do livro, espero agora retomá-la e, sem dúvida, vou usá-la para responder às repercussões do livro. Por vários motivos, sou grato a Dan Dennett, Mark Hauser, Michael Stihart, Sam Harris, Helen Fisher, Margaret Downey, Imbi Warwick, Hermione Lee, Julia Sweeney, Dan Barker, Josephine Welsh, Ian Baird e, especialmente, George Scales. Hoje em dia, um livro como este não estará completo enquanto não se tornar o núcleo de um site cheio de vida, um fórum para materiais complementares, reações, discussões, perguntas e respostas. Quem sabe o que o futuro pode trazer? Espero que o endereço www.richarddawkins.net da Fundação Richard Dawkins para a Razão e a Ciência supra esse papel. E sou extremamente grato a Josh Timonen pela arte, pelo profissionalismo e pelo trabalho duro que ele empenha no site. Acima de tudo, agradeço a minha mulher, Lala Ward, que com paciência me orientou ao longo de todas as minhas hesitações e autoquestionamentos, não apenas com apoio moral e sugestões sagazes de aperfeiçoamento, mas também ao ler o livro inteiro em voz alta para mim, em 2 estágios diferentes de seu desenvolvimento, para que eu pudesse captar diretamente como ele soaria para outro leitor que não eu mesmo. Recomendo a técnica a outros autores. Mas devo advertir que, para melhores resultados, o leitor precisa ser um ator profissional, com a voz e o ouvido sensivelmente sintonizados com a música da linguagem.